Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Esse vídeo é para que você saiba se você está ou não em um relacionamento amoroso tóxico, abusivo, de certa forma, né? E por que que isso é importante? Bom, porque se você está em um relacionamento tóxico, isso com certeza afeta a sua vida cotidiana, né? Isso acaba afetando a sua saúde física e mental. Logo, isso prejudica o seu desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro, né? Porque você vai estar preocupado com o seu relacionamento, você vai estar preocupada, né, com o seu relacionamento. E muitas vezes, né, dependendo do nível, não vai estar conseguindo focar naquilo que você deveria estar focando, né? Que é realmente importante. Ou seja, não nos problemas do seu relacionamento, porque na verdade, assim, todo relacionamento tem problemas, né? Não estou dizendo aqui que se o seu relacionamento não é perfeito, ele é tóxico. Muito pelo contrário. Mas é, é importante que esses problemas sejam resolvidos, né? É importante que o seu relacionamento não seja formado por um acúmulo de problemas que nunca se resolvem. Esse é o ponto, sabe? E aí eu vou te ajudar a enxergar isso com esse vídeo, né? Se o seu relacionamento é tóxico ou não. A ideia aqui é falar sobre alguns pilares que eu considero extremamente importantes, que na verdade são essenciais para mim, são os mais importantes de serem considerados em um relacionamento, né? É pelo menos o que eu considero no meu relacionamento. E eu namoro uma mulher já, né? Ou eu ia falar menina, mas enfim. Ela já tem 25 anos, né? Eu tenho 24, vou fazer 25 daqui a pouco, mês que vem. E ela já tem 25, né? Então, eu namoro essa mulher há 4 anos praticamente, porque em julho agora, né? Dia 24 de julho, a gente completa 4 anos de namoro. Então, pois é, bastante tempo. Acho que eu tenho aí uma certa experiência, né? Em, em relacionamento. Não tive muitos, mas esse meu último, assim, me trouxe muitas experiências boas, muitas vivências boas e me fez realmente perceber e entender que é possível, sim, ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, que tem problemas, mas que esses problemas são resolvidos, né? Bom, então, vamos começar, né? Primeiro tópico, né? Primeiro ponto que eu queria abordar é o diálogo, tá? Relacionamento para mim sem diálogo é impossível de ser mantido, tá? Diálogo para mim é uma coisa muito importante. E aí aquela coisa, né? Não basta dialogar, não basta conversar. Para mim o diálogo, ele exige conversa e prática, tá? Então é falar sobre os problemas, falar sobre o que você está pensando, falar sobre os seus sentimentos, falar sobre as coisas que estão te afetando, mas essas falas, elas precisam ser seguidas de atitudes. Isso tanto da sua parte, né? Quanto da parte de quem está com você, do seu parceiro, da sua parceira, enfim. Para mim, diálogo é uma coisa muito importante. Um problema muito comum que eu vejo nos relacionamentos, tá? Esse, na verdade, assim, esse pilar é, na minha concepção, o pilar mais importante. Já comecei pelo pilar mais importante. Não que os outros que eu vou falar não são tão importantes, mas esse, para mim, não é impossível você manter um relacionamento. Sabe, para mim, um relacionamento sem um diálogo saudável, sem diálogos sinceros, sem você expor tudo o que você é, tudo o que você pensa,
para outra pessoa, sabe? Para quem você decidiu passar o resto da sua vida, né? E aqui, eu tô falando especificamente para relacionamentos fechados, tá? Porque eu sou uma pessoa monogâmica e essa é a experiência que eu tenho, tá? Então, mas eu acho que assim, esses pilares que eu vou falar para vocês, que eu tô aqui, né, começando a falar, são importantes para qualquer tipo de relacionamento, tá? Sejam eles fechados ou sejam eles abertos. É só estabelecer as regras certinhas e depois segui-las, como elas foram criadas, né? Isso eu acho que qualquer relacionamento tem regras, né, a serem seguidas, né? E aí, voltando, né, o diálogo. Recentemente, uma amiga minha, que eu não vou expor o nome dela aqui, mas é um caso só para usar de exemplo, teve um problema muito sério de diálogo, né? Teve um problema muito sério de diálogo que havia um problema, ela queria resolver esse problema, mas a parceira dela não queria resolver o problema porque essa minha amiga tentava de todas as formas resolver esse problema e a parceira dela não dava abertura, dizia que não tinha o que ela fazer, dizia que não era algo automático, né? Que ela simplesmente iria esquecer aquele problema e tal, e que as coisas iam voltar a, a serem como eram antes, né? Mas em contrapartida também, ela não dava abertura para que pudesse haver uma conversa entre ela e a minha amiga, né? E aí, eu ouvindo isso, né? Porque, enfim, minha amiga, né? Ela me contou o que aconteceu e tal, ela queria me ouvir o que eu tinha para dizer. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo porque eu já dei muitos conselhos para muitas pessoas com relação a relacionamentos, tá? Digamos que eu tenho alguns pontos de vista, assim, bem interessantes, tá? Sobre isso. Eu não sei porquê, assim, mas eu costumo ajudar as pessoas bastante nisso, sabe? Mas aí, cara, o que que eu fiquei pensando, né? Depois que minha amiga me contou isso, falei, uai, mas como que a namorada dela quer manter um relacionamento sem diálogo, né? Tipo, tem um problema e ela não quer resolver esse problema, ela não quer conversar com a minha amiga sobre, ela não quer resolver as coisas, que coisa estranha, né? Tipo, eu não. Foi a primeira situação desse tipo que eu soube, né? Que eu vi acontecer. E pra mim não fazia o menor sentido, né? Porque se você é uma pessoa, se você quer ter um relacionamento com ela e você quer que esse relacionamento dure efetivamente e você quer que as coisas deem certo, o mínimo que você tem que fazer é dar abertura para conversar com as pessoas, mas aparentemente isso não é algo tão óbvio assim, né? É, E assim, cara, eu não sei, eu sinto que os casais eles têm uma dificuldade bem grande, assim, bem considerável em relação a isso. E pra mim, a pessoa que você tem que ter mais abertura para conversar sobre tudo e qualquer coisa é a pessoa que dorme com você, é a pessoa que acorda com você. Cara, se no seu momento mais. Isso aqui já vai entrar no segundo pilar, né? Isso aqui, esse exemplo que eu tô falando. Que o segundo pilar pra mim é a confiança, né? O segundo pilar pra mim é a confiança, que também tá ligado ao diálogo, né? Porque essa questão do diálogo é você sentir confiança, né? Também pra para falar tudo e qualquer coisa que você queira. Sabendo que você pode ser julgado, mas o julgamento vai ser pra te ajudar, vai ser um julgamento positivo, sabe? Tipo, olha, eu não gostei dessa atitude aqui, acho que você poderia ter feito diferente, isso aqui me afetou de tal forma, não gostaria que isso aqui se repetisse, e assim por diante, sabe? É... Cara, se você não consegue dialogar com quem você ama, com a pessoa que dorme com você, sabe? Às vezes até todos os dias, se você já mora com essa pessoa. Meu Deus do céu, cara, o que que você tá fazendo com essa pessoa, sabe? Isso, assim, no meu relacionamento é algo muito, muito importante pra mim, cara. Diálogo, assim, eu sou muito feliz por isso, sabe?
poder falar sobre tudo que eu tô sentindo, sobre tudo que eu tô pensando. Claro, minha namorada às vezes não concorda comigo em algumas coisas, mas ela sempre me escuta. E ela sempre tá disposta a mudar também por mim, sabe? Mudar alguma coisa. Ela é muito aberta a pensar sobre as coisas que eu falo, sabe? Refletir e mudar as atitudes. Isso, cara, é muito importante. Isso é muito importante que você tenha alguém assim do seu lado, sabe? Agora indo pra confiança, né? De fato, assim, né? Já falei um pouquinho sobre a confiança, né? Que eu acho que o mínimo é você confiar em quem dorme do seu lado, porque quando você tá dormindo, você tá no momento mais vulnerável da sua vida, sabe? E como que você dorme com alguém que você não confia 100%, né? Isso pra mim é algo assim também que eu não consigo entender, sabe? Como que se mantém um relacionamento que não tem como pilar confiança, de fato, né? Mais uma vez, usando aí o exemplo do relacionamento dessa minha amiga, que inclusive é um relacionamento recente, tá? É um relacionamento aí que completou esses dias 6 meses. Cara, 6 meses é pra você tá no céu com a pessoa, sabe? Meu primeiro ano de namoro foi um namoro assim, muito intenso, muito, tipo, a gente. Cara, eu acho que a gente nunca teve uma briga, assim, no nosso primeiro ano de namoro, né? Eu e minha namorada. Então, não sei, cara, se deveria ser uma regra de todo relacionamento, né? Porque eu também falo muito sobre a minha experiência, sobre o que eu vivi, né? Mas, assim, pra mim, o primeiro ano tinha que ser algo incrível, né? Porque foi pra mim, sabe? Algo que, tipo assim, nossa, caraca, meu Deus, é um sonho que eu tô vivendo, né? E eu acho que não só o primeiro ano, tá? É claro que algumas coisas mudam ao longo dos anos, né? O relacionamento vai ficando mais maduro, enfim, aquela intensidade toda do primeiro ano, ela. Isso pensando também no terceiro pilar, que eu já vou entrar, calma aí que eu já vou entrar no terceiro pilar. Mas a intensidade que eu quero falar, né? É essa intensidade do sexo, né? O sexo pra mim é o terceiro pilar, é uma coisa muito importante também, algo que eu levo muito em consideração. É, Mas essa questão da confiança, por exemplo, né? Usando o exemplo aí da minha amiga, é, ela já não tem mais a mesma confiança do começo na namorada dela, porque determinadas conversas, é, determinadas coisas, a namorada dela não deixa ela ver, sabe? Não vou me aprofundar muito aqui, até porque, enfim, né, é um caso particular da minha amiga, eu não quero entrar em muitos detalhes. Mas aí, né, já dá pra vocês pegarem um pouquinho do que eu quero dizer. Às vezes você pode se identificar com alguma situação e tal, mesmo que superficialmente, né? Daí pra você ligar a alguma coisa que você esteja passando, por exemplo. Como no caso de você não poder ver alguma coisa que o seu namorado ou sua namorada está escondendo de você. Pelo amor de Deus, não se submeta a isso, tá? É... E, cara, sabe essa coisa de mexer no celular um do outro? Eu acho que assim, é, não é mexer por querer investigar. É mexer porque às vezes só tem o celular da pessoa ali naquele momento, sei lá, você não levou seu celular para tal lugar, tem só o celular da pessoa, você vai mexer, você vai usar, sabe? Ou sei lá, às vezes se seu celular tá longe, o celular da pessoa tá mais perto, você vai pegar o celular da pessoa para assistir alguma coisa, para mexer normal, sabe? Mexer, sabe? É, Então, essa coisa assim de você confiar na pessoa a ponto de não querer olhar as conversas dela, sabe? Esse tipo de confiança que é legal. Mas uma confiança de, tipo assim, você tem acesso às coisas da pessoa. Não tô dizendo aquele nível de ter senha de tudo, tá? Mas assim,
mexer no celular da pessoa normal, sabe? É algo assim que eu não vejo problema nenhum. E que algumas vezes com a minha amiga ela já não pôde fazer isso com o celular da namorada dela, sabe? Isso afetaria a minha confiança, por exemplo. Assim como afetou a dela, né? Agora, indo pro último pilar, que é a questão sexual. Pra mim, o sexo é algo muito importante. Quando eu digo sexo, não é relacionado somente à frequência, tá? Mas à qualidade do sexo também. Então, as duas pessoas estão felizes em como as coisas acontecem. O prazer é para as duas pessoas ou só para uma? Quem se importa mais com essa questão? As duas pessoas se importam com isso, né? As duas pessoas se sentem desejadas sexualmente, as duas pessoas se sentem felizes. As duas pessoas, elas fazem o que elas têm vontade, elas colocam no sexo aquilo que elas têm vontade, né? Eu acho que isso, pra mim, também é muito importante, porque, cara, eu e minha namorada, assim, a gente conversa sobre muita coisa relacionada a isso, tá? E a gente, assim, é muito aberta a ouvir o que a outra quer e colocar em prática o que a outra quer, né? E falar o que a gente gosta, falar o que a gente não gosta, sabe? Então, assim, cara, eu acho que é basicamente isso. Sobre esse último pilar, eu não. Até poderia me adentrar mais nesse último pilar, mas eu não sou tão. Nossa, coloquei o dedo aqui no microfone, tomara que não tenha zoado o áudio, mas enfim. Eu não sou tão. Que palavra que eu posso usar? Desvergonhada. Eu não sou tão. Ai, gente, fugiu a palavra, velho. Fugiu a palavra, mas assim, eu tenho vergonha, né, também de me expor tanto assim, né, mas eu acho que com essas perguntas que eu coloquei pra vocês nesse último pilar, já é, já, já é suficiente, né, essas coisas que eu falei, para que vocês pensem sobre o caso de vocês, tá, e coloquem tudo isso na balança. Às vezes eu acho que as pessoas, eu não sei nem se elas têm pilares, assim, esses pilares pra mim, gente, são coisas realmente muito importantes, são coisas, assim, que se eu não estivesse feliz em um desses pilares, eu pensaria no término, tá? E cara, eu já queria gravar esse vídeo há tanto tempo, gente, tanto tempo, há meses atrás, só que aí como aconteceu esse caso recente da minha amiga, falei, cara, eu preciso gravar logo esse vídeo aqui, porque só eu tô vendo, não só eu, né? Não, se bem que eu não sei se minha amiga contou pra mais alguém. Mas enfim, eu estava vendo o quanto minha amiga estava mal relacionado a isso, sabe? O quanto ela estava ansiosa, o quanto ela estava chorando, o quanto ela estava triste, o quanto ela estava, tipo, deixando de fazer as coisas dela, do cotidiano dela, porque ela ficava pensando nisso. Você entendeu? Então, como ser uma pessoa produtiva quando seu relacionamento tá uma merda, né? Minha amiga ainda não terminou, mas ela disse que vai dar a última chance agora pra namorada dela. Vamos ver, né? O que eu podia fazer enquanto amiga eu fiz, né? Eu passei meu ponto de vista, falei o que eu faria na situação dela, mas é até onde eu posso ir, né? É o que eu posso fazer, não posso fazer mais nada além disso, né? Quem toma as decisões sobre o relacionamento dela ou quem toma as decisões sobre o próprio relacionamento são as pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento, né? E a minha amiga, assim, é um caso muito interessante porque... Muito interessante, né? Tipo, bem triste o caso dela, gente. Mas é um caso interessante pra trazer pra vocês, eu quero dizer, né? Porque até nessa parte de questão sexual também se encaixa, sabe? É um pilar que tá sendo afetado também no relacionamento dela, não só o pilar do diálogo, mas também o pilar da confiança e também o pilar sexual, porque
Ela disse que não se sente mais desejada como ela se sentia antes, no começo do relacionamento, né? E aí, por algumas questões, que eu também não vou me aprofundar aqui, mas enfim, gente, se eu tivesse no lugar da minha amiga, assim, como eu falei pra ela, sabe? Pô, os três pilares foram afetados, os três. Eu terminaria. Né? E aí é a situação extrema, né? Quando os três pilares são afetados. Então, pra mim, cara, insustentável, insustentável, né? Então, eu achei muito importante, né? Expor tudo isso pra vocês. Mesmo que não de uma forma tão profunda e tão explícita, mas expor, né, de alguma forma que faça vocês pensarem sobre. E eu espero muito que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Por agora é isso. Até a próxima e tchau, tchau.